Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, nessa triste solidão, espera a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Desculpe que eu não ensaiei, mas fica aí a homenagem. Acho que, né, da próximo encontro a gente procura reunir mais os artistas com um tempo maior e para, inclusive, refletir, se alguém tiver essa experiência, né, da gente começar a fazer algum trabalho. Eu estou com algumas ideias nessa área de recursos didáticos da arte, né, já tem coisa nessa linha que eu acho que a gente pode aí chegar no aluno com mais facilidade e tornar a filosofia uma coisa mais agradável, uma coisa mais prazerosa, né? Sem a gente sempre ver que os alunos não têm motivação, eu acho que a arte pode ser uma grande motivação. Na minha escola, eu vejo que uma escola do Alto da Lapa nunca teve, em 10 anos que eu estou lá, um grupo de teatro, um trabalho nessa linha, e aí a gente vê a dificuldade que tem, né? Tá bom? Então, vamos lá, Aldo. Bem, companheiros, companheiras, o deputado Gianazzi, antes do almoço, na sua fala, ele fez um convite. Nós precisamos conversar entre nós qual é o limite da nossa... de ficarmos aqui. Porque não tem nada mais desagradável do que terminarmos o encontro esvaziado. Todo mundo sabe disso, né? É horrível, porque dá uma sensação de desorganização, sensação de que, de fato, as coisas não estão bem e que não reflete a realidade do nosso encontro. Foi muito bom, muito significativo. Então, eu queria consultar vocês o que nós vamos fazer. O que fazer daqui para frente. Nós temos ainda, depois do Chico, tem uma mesa
tá certo? Essa mesa vai tratar da questão organizativa, a Osani e o Diógenes. E depois nós temos ainda uma mesa de apreciação de propostas remanescentes, moções e encerramento dos trabalhos. Mas também nós temos alguns companheiros tensionando, dizendo que tem que ir embora, tem horário para chegar, tem gente do interior. Então nós queremos trabalhar isso com muita sensibilidade para que as coisas terminem de fato dentro daquilo que está previsto. Então está aberto para encaminhamento em relação a isso. Se nós vamos ao plenário, portanto significa ir ao plenário, depois retornar para concluir o encontro, está aberto. Aqui não tem nada contra. Pois não, pode falar. Discorda? O Abel tem uma observação sobre a sua proposta, então fica à vontade. Se quiser usar... Pode falar. Concordo que é importante a nossa presença lá. No entanto, ainda há assuntos muito importantes, inclusive de encaminhamento de trabalhos futuros, que a gente tem que levar para as nossas cidades do interior, que a gente tem que levar para organizar algumas questões da Profesp, que precisam de tempo e se daqui a 3, 4 horas os companheiros já vão começar a ir embora. A não ser que haja uma garantia de que lá vai ser uma coisa extremamente rápida, uma coisa que eu acho que vai ser. Só um minutinho. Tem alguma proposta diferente? Ele primeiro, depois você. Companheiros, só o professor, depois... Calma. Gente, calma. Só, pessoal, ó. Calma. Não, perfeito, nós vamos encaminhar tudo, apreciar toda a fala de todo mundo, o que todo mundo está falando é muito importante, independentemente de concordarmos ou não, tá certo? Professor, para a gente concluir. Esclarecimento, Aldo. Esclarecimento. Perfeito, esclarecimento do Hugo para encaminharmos. Pessoal, o que eu percebi, a preocupação do Aldo, e se eu percebi correto me somar a ela, tem duas questões, né? A primeira, se nós vamos, né? Todo mundo lá, eu sou favorável para dar uma visibilidade para o movimento, porque parece que vai ser rápido lá. E a segunda questão é que já tem algumas pessoas que têm que ir embora mais cedo e estão tensionando. Então eu acho que se nós formos para voltar só a metade, né, eu acho que não seria válido. Né? Então a gente tem duas coisas para decidir. Eu acho que ninguém é contrário aí, e todo mundo está de acordo que vai dar uma visibilidade maior para o movimento. Agora nós vamos voltar para cá e vamos continuar o encontro sem a plenária esvaziada? Ok. Oi? A grande questão é essa, não que não seja bom. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o seguinte. Vamos estabelecer um teto. Tá certo? Agora são, meu relógio pelo menos, 14 horas e 20 minutos. Mais ou menos. É isso. Nós poderíamos ir em grupo, ir lá, ficar, digamos, no máximo 15 minutos. Pode ser?
problema é que nem sempre o tempo nosso é o tempo deles. Esse já começa por aí o problema. Mas vamos tentar encaminhar assim. Filosofia, educação de qualidade, a palavra de ordem, legal. Aí retorna para cá para terminarmos os trabalhos. Agora é o seguinte, o prazo, a hora para entregar o certificado coletivamente, porque é desagradável para nós da coordenação ficar falando não para um, não para outro, como se nós estivéssemos contra a sua particularidade, que também é importante. Que hora que nós podemos ter como limite para entregar, para poder concluir os trabalhos? Tentar nesse 16 horas? Vamos fazer o encaminhamento? 15h30, tá bom? Tentar 15h30? Ok? Então, rapidamente, vamos para lá nos dirigir ao plenário e vamos retornar depois para cá, 15 minutos para a gente avançar. Vê lá, ele tá aí? Então vamos lá, então. Todo mundo, agora precisa ir todo mundo. Vão tirar nossas fotos, é fazer um protesto, na verdade, é fazer a nossa manifestação de visibilidade em defesa do projeto, tá certo? Da educação, isso, beleza. Isso que é pela sala de espelho. Então vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Nós estamos precisando de gente para entrevistar lá, viu? Que hora que vai começar a mesa aqui? Daqui a pouquinho, 15 minutos de foto. Você quer fazer redação para nós aqui? Tá. Você encontrado no plenário. Tá, você. Eu vou ver se alguém vem secretário. Som. Boa tarde. Meu nome é José Carlos, sou da Profesp, de São Bernardo, e vou mediar essa mesa. Eu gostaria de chamar para a mesa Diógenes Batista. Eu vou falar da mesa. A organização dos professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo e estruturação da Profesp. Cada expositor terá 15 minutos, tá? Mais 3 para as considerações finais. Depois eu vou abrir para os participantes aí, para os intercessores, que terão 3 minutos para falar, tá? Bem, vou passar a palavra agora ao professor Diógenes Batista. Por favor. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês essa tarde aqui, desde ontem já nesses trabalhos, certo? E tentar debruçar sobre esses assuntos. Para nós, eu acho que, olhando o Abel ali, inclusive, né, Abel? Companheiro da primeira jornada ainda do dia, da aprovação pelo Congresso da Sociologia, depois do veto pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, toda a batalha e lá para cá essa luta toda. Bom, na realidade eu sou sociólogo e vou tentar contribuir um pouco aqui com o que eu acompanhei e com o que eu penso, o que eu vejo ao longo
da história, certo? E do que se passa na sociedade e a penalização dessas disciplinas, sobretudo da filosofia, no ensino. Para isso eu tinha pensado, eu acho que é interessante, antes da gente ir para o debate mesmo, a gente pensar algumas coisas. Eu tinha pensado ontem, acompanhando os companheiros, as várias mesas, que seria importante, nesse último dia aqui, de fato, a gente se debruçar sobre algumas coisas e dar um corte de classe. E eu explico por que é necessário deixar muito mais claro, não só dar um corte de classe, porque ontem também foi dado esse corte de classe nesse debate, mas o porquê que isso é importante. Isso é importante pelo seguinte, gente. Eu não sei se, acho que boa parte de vocês não sabem, mas na campanha passada eu fui candidato a vice-prefeito em São Bernardo, certo? E nessa campanha, para mim, ela teve uma importância razoável, porque ela me fez voltar a me deparar com algumas coisas que ao longo da vida, enfim, a gente vai deixando de lado. E uma das coisas que foi forte nessa campanha, quando eu olhava e estava muito forte, era a questão de como há um preconceito das elites para com o jovem pobre, certo? Coisas que eu já tinha lido há um bom tempo, mas que no cotidiano a gente deixa de trabalhar. A gente deixa de trabalhar essa questão. E como me veio à luz que, com o passar do tempo, isso não se solucionou. E às vezes a gente acaba se esquecendo dessas coisas e acaba deixando passar sem se debruçar e sem dar o devido combate nesse momento. Então veja, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, lendo alguns livros de um tempo atrás, do início da classe operária, certo? Estava muito claro o que era proposto para o filho do pobre, filho da classe trabalhadora, certo? Ele tinha que ser encaminhado para o mercado de trabalho. Porque as elites brasileiras o viam da seguinte forma: se é filho de pobre, é um bandido em potencial, certo? Ele é um bandido em potencial, a menos que ele seja encaminhado para um ofício ou para alguma coisa do gênero. Dá os liceus de ofício lá no início do século, década de 10, mais ou menos, certo? E essas discussões, elas não ficaram só lá atrás. Elas vieram com o tempo até os dias de hoje, certo? Vieram perpassando toda a história da educação. E essa questão, ela está diretamente ligada, ao meu entender, com a filosofia, com a sociologia, enfim, com as disciplinas humanísticas, certo? Por quê? Ora, se isso era uma visão das elites, evidentemente essa proposta era uma proposta voltada para o filho dos trabalhadores, a classe trabalhadora, certo? Voltado, e esses filhos da classe trabalhadora, certo, tinha que necessariamente ser encaminhado para o mercado de trabalho. Bom, mercado de trabalho que hoje acho que esse termo vai cair em desuso, eu creio. Eu tenho uma leve impressão que isso vai cair em desuso porque isso foi levado ao panteão dos deuses aí recentemente pelo neoliberalismo. E como o neoliberalismo está fazendo água, talvez se substitua isso, tomara, pelo termo sistema produtivo. Mas essa questão ela vem passando, inclusive, essa questão de sonegar aos filhos da classe trabalhadora, aos filhos dos pobres, essas disciplinas ela vem acompanhando o século todo, certo? E é importante para nós pensar essas questões, porque, na grande maioria, nós estamos trabalhando na escola pública estatal, certo? E essas questões, elas vêm se solidificando. Recentemente, eu vi mesmo uma propaganda, um candidato dizendo que a escola vai ser técnica, o sujeito vai sair da escola com uma profissão, certo? E nesse sentido, que durante a década de 70, os professores, sobretudo da área de humanas, acabaram sendo vigiados com muito cuidado pelas forças dominantes, certo? Para evitar que os filhos da classe trabalhadora, por assim dizer, tivesse a possibilidade de ter um ensino que os libertasse, que os mandasse mais para frente. Então, veja, se nós vamos pensar na importância e na estruturação da Profesp, nós temos que pensar necessariamente algumas coisas. Temos que pensar, por exemplo, como essa questão que eu coloquei de um preconceito
das elites para com os trabalhadores, nós temos que pensar outras coisas. Olha só onde nós estamos hoje. Nós estamos numa Assembleia Legislativa, na Casa de Leis, certo? E nós estamos dentro de um aparato que é um aparato de Estado. E também é uma coisa que nós não questionamos mais e questionávamos um tempo atrás. O que é o Estado? Nós temos que, de fato, aceitar o Estado como algo natural, como algo que está posto, certo? O que aconteceu e qual foi a dificuldade para que nós pudéssemos reintroduzir a disciplina de filosofia e sociologia de novo? Que tipo de aparato, que tipo de obstáculo que nós enfrentamos? Então nós enfrentamos primeiro, nós enfrentamos um Estado organizado, certo? Com uma classe social que domina esse Estado, que tem um pensamento muito claro para a sua classe e para a outra classe, certo? Nós enfrentamos todos os outros aparelhos que esse Estado montou, por exemplo, um Conselho Nacional de Educação, certo? Um Ministério de Educação, os conselhos estaduais. Então eu acho que, no momento em que a Prefesp começa a se consolidar no Estado de São Paulo, ela tem também que começar a pensar essas coisas, começar a pensar, horas, o que eu vou dizer, o que eu vou batalhar, qual a linha que eu tenho que dar nesse sentido. Então, numa contribuição muito clara, eu acho que nós deveríamos buscar aqui questionar esses aparatos, questionar o Estado, questionar as secretarias, essa estrutura que está posta, essa estrutura que está posta que criou tantas dificuldades para que a gente pudesse reintroduzir essas disciplinas. Pois bem, essa questão de fazer um questionamento de fundo que nós deixamos de fazer, seja em relação a esse preconceito das elites para com o filho da classe trabalhadora, seja em relação ao próprio Estado mesmo, seja em relação aos aparelhos que o Estado criou ao longo desse período e que dificultou para nós o fazer, de fato, a educação plena como nós queremos, eu acho que esse é o olhar que nós temos que ter como professores, como filósofos. O olhar de tentar buscar, com esse corte de classe, questionar tudo aquilo, certo, que nos impede de fazer de forma plena a educação. E eu acho que isso é o espaço privilegiado da filosofia. Não só da filosofia, como das outras disciplinas. É um espaço privilegiado, é uma reflexão privilegiada, certo? E esse privilégio é que, evidentemente, se buscou dificultar para os filhos da classe trabalhadora. Então, o corte de classe seria mais ou menos esse, certo? Bom, pensando nesse corte de classe, pensando no momento atual, eu penso que nós estamos vivendo um momento que também todo esse modelo que recentemente se colocou na educação também está em crise, certo? Se nós pensarmos um pouquinho, se formos buscar um pouquinho, nós vamos ver que alguns anos atrás, na década de 90, sobretudo isso da década de 90, houve uma pressão, e ela se traduziu da seguinte forma, uma pressão imensa para que a gente abandonasse os velhos paradigmas, certo? Isso era muito falado em tudo quanto era reunião. Olha, é necessário abandonar os velhos paradigmas, agora são os novos paradigmas. Quais eram esses velhos paradigmas? O que de fato estava posto naquele momento? Para mim estava muito claro. Esses paradigmas, justamente os paradigmas que ao longo de um período no mundo, impulsionavam o mundo para uma tentativa de transformação que, em um dado momento, com o Muro de Berlim, também houve um certo desânimo. E esses velhos paradigmas, para mim, estava muito ligado a uma busca de assentar na sociedade alguns valores mais humanistas, certo? Alguns valores mais humanistas e que, evidentemente, tinham a sua expressão no leste europeu, na União Soviética, enfim, mas que quando cai o Muro de Berlim, há um espaço, há um vácuo em que se torna, de certa forma, se deixa à vontade, de certa forma, se colocar um novo pensar. E esse novo pensar é justamente o neoliberalismo. E os novos paradigmas são coisas que foram colocadas para a gente e que a gente foi sem querer trabalhando, sem querer, a gente foi sedimentando e ele foi se consolidando na sociedade. Eu penso que hoje a escola como ela está, certo? E esse é um desafio. Ela vai ou está formando um sujeito egoísta, certo? Um sujeito individualista, egoísta e um sujeito voltado para a competição. E aí eu creio que esses valores não são os valores que nós devemos estar aqui
continuando a cultivar, certo? E são valores que, para mim, estão intimamente ligados justamente nesse último período, ligado a esse período neoliberal, certo? E toda uma construção de teoria em cima disso. E que nós, aos poucos, dentro da escola, fomos trabalhando isso. Uma visão utilitária, entre outras coisas, quando reproduzimos aquela fala de que o aluno tem que estudar para que ele se insira no mercado de trabalho, certo? Então, o primeiro desafio, eu creio, seria a gente refletir em relação a essas questões, em relação a esse preconceito que há, porque a sociedade está, de fato, dividida em classes e não houve o fim das classes, como se disseram, e nós estamos, evidentemente, a grande maioria de nós aqui estamos trabalhando com os filhos da classe trabalhadora e temos que encarar que há esse preconceito de fato, que as elites vão olhar para o filho do trabalhador pensando que esse cara, certo, ele só vai ter algum futuro se ele for encaminhado para algum ofício, para alguma ocupação. Caso contrário, ele vai ser um bandido potencial ou algo do gênero. E isso remonta ainda à década de 10 do século passado, certo? Que nós, esse preconceito que nós acabamos por reproduzir um modelo que nós não queríamos, que muitos de nós talvez nem se desse conta, mas que foi um modelo de formar indivíduos com um certo egoísmo, um certo individualismo e voltado para a competição, tá ok? E que para nós isso não serve, que para a filosofia vai ter que se estruturar para combater isso, certo? E que esse modelo, esse período em que essa questão foi posta, está fazendo, de certa forma, está se desnudando, se demonstrando que já não vale, certo? Então, quando pensar na filosofia, seria pensar mais ou menos em dar um combate primeiro nessas coisas, e dar um combate com essa clareza, e não de uma outra forma. O segundo ponto seria o seguinte, nós temos ainda outros desafios a estar enfrentando. Outro desafio seria o desmonte de toda uma estrutura que está posta em termos de legislação, certo? Para mim está muito claro que a LDB ela veio nesse contexto e ela não nos serve. Então é necessário que a gente pense também, no futuro, uma nova LDB, uma LDB que esteja voltado para os nossos interesses. Tá ok? Que esteja voltado para os nossos interesses. Uma LDB, uma lei de diretrizes básicas, que seja voltado para os nossos interesses. E que assim a gente possa, de fato, fazer a educação. Fazer uma educação plena como nós queremos e as disciplinas como nós pretendemos que ela seja. Enfim, essas questões todas são questões que estão postas para os dias de hoje. E a associação, a Profesp, a Associação de Professores de Filosofia e Filósofos, vem justamente cumprir esse papel de fazer esses questionamentos, certo? E está levando à frente essas questões. Então eu penso que ela vem nessa luta toda da introdução da sociologia e da filosofia e vem também buscar ocupar esse espaço onde alguém diz